não se prendam muito à questão de cálculo, nem nada disso. Se entender o conceito, a gente já entende, inclusive, como que é construído o cálculo. Então, um pouquinho sobre teste diagnóstico, né? Grande parte do trabalho da área da saúde, ela consiste em buscar um diagnóstico de doença, né? E para tal, a gente vai lançar a mão de um arsenal propedêutico que se inicia desde as perguntas que se faz lá na consulta, na anamnese, ao exame físico, incluindo até os exames laboratoriais, que são mais confirmatórios, né, das nossas hipóteses. E esses exames podem ser exames simples ou mais sofisticados. E isso tudo faz parte o quê? Da gente tentar diminuir ao máximo a nossa incerteza para chegar a um diagnóstico e aí sim prosseguir com a cura, com a reabilitação, enfim, com tudo mais. E esse raciocínio para a gente chegar a um diagnóstico, ele é meio que probabilístico. Você nunca tem 100% de certeza ou chega muito próximo de 100% de certeza. Então, por exemplo, se uma pessoa chega a um consultório e se tem uma probabilidade de diagnóstico de meningite, apenas por ele apresentar febre, vômito e cefaleia. Mas aí, se esse paciente apresenta rigidez na nuca, essa probabilidade já aumenta mais um pouco. E aí, para aumentar ainda mais essa probabilidade e reduzir a incerteza, a gente vai lançar a mão dos testes diagnósticos, né? E aí sim a gente vai utilizar testes laboratoriais complementares que vão, então, tentar fazer com que a pessoa chegue o mais próximo possível dessa certeza diagnóstica para ter um tratamento mais rápido e mais resolutivo. Denomina-se teste de diagnóstico aqueles exames realizados em laboratório, ou não só em laboratório, mas também um conjunto de sinais e sintomas que são elencados como um score. Então, muitas vezes a gente tem casos que o exame laboratorial ele não dá conta. Por exemplo, é muito claro isso na psiquiatria. Você não tem um exame laboratorial que vai diagnosticar uma depressão ou alguma doença psiquiátrica. Então, a gente usa mão de scores, que aí você vai fazendo perguntas que geralmente vão ganhando uma pontuação, e com essa pontuação você vai ter uma maior ou menor probabilidade de ter um diagnóstico. Então, isso são testes diagnósticos, não só aqueles em laboratório, mas também, por exemplo, os scores. Ele é realizado mediante um indicador ou variável diagnóstica e um valor desse indicador. E aí esse valor, ele pode ser um valor numérico contínuo, por exemplo, colesterol no sangue, tá? Ou ele pode ser um ponto de corte, né? Daqui para cima é sim e daqui para baixo é não. Então, ó, glicemia no sangue, 110. Maior que 110 é um diagnóstico muito provável de diabetes. Menor já não é tanto. Então, você pode ter esse ponto de corte que vai fazer com que a pessoa fique em duas categorias mutuamente excludentes. Um exemplo bem prático é o beta-HCG, por exemplo, na gravidez. Você tem um número ali menor que, nossa, eu esqueci agora o valor, acho que é 0,4, 0,1, não sei. Menor do que isso, a gravidez é classificada como negativa. Maior do que isso, é classificada como positivo. Então, você tem uma coisa que é numérica, ela tem várias categorias, mas que você pode dar um ponto de corte para dizer se sim ou não. E qual a finalidade dos testes de diagnóstico? Uma finalidade, por exemplo, é o rastreamento de doença em pessoas assintomáticas. Então, tem uma gama de testes que a gente faz, principalmente para doenças muito graves, quando diagnosticadas tardiamente, que aí a gente usa mão de testes de rastreamento para detectar essa doença antes que apareçam os sintomas. Outra finalidade do teste diagnóstico é o próprio diagnóstico da doença, né? Em pessoas que já apresentam algum quadro, já apresentam sinais ou sintomas daquela doença. Então, são pessoas que já estão em consulta, já apresentam sinais e sintomas, e aí se faz esses testes para dar um diagnóstico. E também, para aquelas pessoas que já têm um diagnóstico, testes podem ser utilizados para avaliar a progressão da doença, se ela está aumentando ou não, para avaliar se está respondendo ao tratamento. Então, uma pessoa que tem um escarro positivo para tuberculose, depois de um mês de tratamento, ela vai e faz novamente para ver se ela ainda possui bacilos no escarro, que é um indicativo de que ela ainda está contaminando outras pessoas. E aí, para ver se a resposta ao tratamento está sendo adequada. Então, a gente basicamente usa para essas três finalidades os testes diagnósticos. E que tipo de resultado é fornecido? Ele pode ser quantitativo ou qualitativo. Quantitativo é um
é expresso em números. Então, por exemplo, o beta-HCG que eu dei como exemplo, quantitativo. Então, ele tem aquele 0,1, 0,2, 3, 4, 100, 200, 300. Então, ele vem em forma numérica, tá? E pode ser contínuo, como a glicemia também, que é a glicose no sangue, colesterol. Então, eles vêm com um número, ou pode ser dicotômico, apenas duas categorias, tá? Então, ele pode ser, por exemplo, o próprio beta-HCG de novo, muitas vezes a gente não recebe ele quantitativo, né? O laboratório às vezes só coloca o resultado como positivo ou negativo, né? Ou seja, está grávido ou não está grávida, positivo ou negativo. E quando a gente pede o quantitativo, aí é que ele vem a quantidade de beta-HCG. Os qualitativos, eles apresentam resultados descritivos que dependem da percepção humana, como, por exemplo, os exames de imagem, raio-x, ressonância magnética, tomografia computadorizada, são exames que vão depender de um avaliador, tá? A apresentação de resultados numéricos, falando dos quantitativos, permite a realização de estudos de performance do teste, facilitando a compreensão de suas qualidades e limitações e das situações nas quais ele está indicado. Então, todos esses testes, eles são passíveis de serem avaliados. E para que a gente avalie se um teste é bom ou não, a gente tem, para ver se ele é limitado ou se ele tem qualidade, a gente faz estudos de como esse teste ele performa em uma população. E aí vai depender também das características daquela população. E é isso que a gente vai estudar nessa aula. Quando avaliamos um teste diagnóstico, nós temos 4 situações possíveis, tá? Primeiro, vamos sempre pensar numa tabela que a gente chama de 2 por 2. 2 na coluna, 2 na linha. A primeira coluna sempre é pessoas doentes, pessoas verdadeiramente doentes, tá? A segunda coluna é pessoas não doentes, pessoas saudáveis. A primeira coluna é teste positivo. E a segunda coluna é o teste negativo. Então, primeiramente, a gente tem o resultado verdadeiramente positivo, ou seja, o teste é positivo nos indivíduos que realmente têm a doença. Então, essa casinha aqui é o resultado verdadeiramente positivo. Só uma pergunta, vocês conseguem enxergar meu mouse se movendo? Sim. Ah, bom, isso vai facilitar, porque para frente eu vou precisar usar muito mouse aqui para mostrar para vocês. Então, aqui são os verdadeiramente positivos. Resultado falso positivo. Falso positivo, ou seja, o teste deu positivo, mas a pessoa é saudável, a pessoa não tem a doença. Então, é o falso positivo. Resultado falso negativo. O resultado deu negativo do teste, mas na verdade a pessoa é doente. Ela tem a doença, então falso negativo. E a quarta possibilidade é verdadeiramente negativo. O resultado verdadeiramente negativo, a pessoa deu negativa no teste e ela é saudável de fato, ela não é doente. Então, são as 4 possibilidades que a gente tem quando a gente aplica um teste numa população, né? Sabendo-se que tem uma população que tem pessoas saudáveis e pessoas doentes, essas 4 possibilidades podem ocorrer. E a gente tem que entender isso para entender as características dos testes que a gente vai estudar hoje. Outro conceito que a gente precisa entender é o conceito do padrão ouro. A avaliação de um teste diagnóstico, ela sempre utiliza outro teste que teoricamente é melhor do que aquele, chamado padrão ouro, que é um teste que vai classificar verdadeiramente os doentes e não doentes. Às vezes esse conceito é complicado, porque a gente pensa, mas se a gente fez um teste que é melhor do que os testes que já existem, né? Isso aconteceu muito com a PCR, com a reação de polimerase em cadeia. Quando ela surgiu, ela era melhor do que os testes convencionais. Então, ela que deveria ser o padrão ouro, digamos assim. E geralmente esse padrão ouro acaba sendo ou a gente identificar o antígeno, ou a gente identificar melhora terapêutica, enfim. A gente tem que ter um padrão ouro quando a gente avalia um teste. A gente sempre que faz, que descobre um teste novo, ou que quer propor um teste novo com reagentes novos, a gente tem que ter um padrão ouro que classifique, a gente tem certeza de uma classificação de doentes e não doentes, para a gente poder
avaliar esse teste novo. Mesmo que esse teste novo, teoricamente, seja melhor, mas a gente tem que ter alguma coisa que classifique bem as pessoas em doentes e não doentes. Então, a gente tem que ter esse padrão ouro. De posse desses conceitos, né, de padrão ouro, de verdadeiramente positivo e negativo, e de falso positivo e negativo, a gente tem 4 propriedades do teste diagnóstico. Na verdade, são 5, se a gente juntar com a acurácia, né? Mas essas 4 aqui são as 4 principais características, né, propriedades que a gente avalia num teste, que é a sensibilidade, a especificidade, o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo. Então, começando com a sensibilidade. Como eu falei, todos esses 4 são cálculos, mas se a gente pensar no conceito, a gente já tem o cálculo no conceito. A sensibilidade é eu querer identificar o maior número de doentes possíveis, é eu querer não deixar passar aquele doente. É muito importante eu não deixar o doente sem um diagnóstico. Então, é a proporção de indivíduos com a doença que realmente são identificados corretamente pelo teste. Então, são aquelas pessoas que realmente têm a doença e que o teste dá positivo. Ele identifica os verdadeiros positivos nos indivíduos que realmente são doentes. Então, é a proporção de pessoas realmente positivas, né, que deu o teste positivo, dentro daquelas que realmente são doentes, dentro das pessoas que possuem a doença. Indica o quão bom é um teste em identificar a doença em questão e não deixar passar pessoas doentes sem que elas sejam positivas, tá? Então, pensando naquela tabelinha e pensando no conceito, a gente já imagina, ó, é a proporção de pessoas verdadeiramente doentes, positivas, né, dentro dos doentes, ou seja, é o A dentro de A mais C. Mas isso a gente vai ver mais adiante. É só para vocês verem que com o conceito a gente já tem o cálculo, inclusive. Já a especificidade, ela é a proporção de indivíduos sem a doença que são identificados corretamente pelo teste, ou seja, que são negativos no teste. Enquanto lá são pessoas doentes que são positivas no teste, aqui são pessoas não doentes que são negativas no teste, tá? É como se fosse um espelho. Então, a especificidade, ela vai identificar os verdadeiros negativos nos indivíduos que são sadios, nos indivíduos que não têm a doença. Ele indica o quão bom é um teste em identificar o indivíduo negativo, ou seja, em afastar a doença, em ver o quanto que é negativo. Então, mais uma vez, a gente pensando nas pessoas não doentes, seriam aquelas em que o teste acerta, ou seja, em que o teste dá negativo, tá? Então, a especificidade fala mais pelo verdadeiro positivo, a sensibilidade, perdão. A sensibilidade fala mais pelo verdadeiro positivo e a especificidade fala mais pelo verdadeiro negativo, tá? Para a gente sedimentar bem essa questão. Cálculo da sensibilidade. O que é sensibilidade? É a proporção dentre os doentes de pessoas que deram positivo no teste. Ou seja, dentre os doentes, deixa eu ver, eu pensei que tinha bolinha aqui, é no próximo. Dentre os doentes, que é essa coluna, as pessoas que deram positivo no teste. Então, é A, as pessoas que deram positivo no teste, dividido por A mais C, que são todas as pessoas doentes. Por exemplo, aqui nesse exemplo, a gente tem 90 pessoas doentes que deram positivo, dentre 100 pessoas. Então, a sensibilidade vai ser 90 dividido por 100, que é 90%. Então, o teste conseguiu identificar 90% das pessoas que realmente têm a doença. Alguém tem alguma dúvida em relação à sensibilidade? Vejam que o foco da sensibilidade é a doença, tá? Então, o foco da sensibilidade é identificar a doença, não deixar passar a doença. Já a especificidade, o foco são as pessoas sadias, tá? Então, seria o quanto que o teste identifica verdadeiramente as pessoas sadias, quanto que o teste dá negativo dentre as pessoas que realmente são negativas, que não têm a doença.
Então, é D, aqui, ó, teste negativo D, dividido por B mais D. Então, esse é o cálculo da especificidade. Nesse exemplo aqui em questão, seria 900 dividido por 1.000. Como isso aqui é uma população hipotética que a gente usa para dar como exemplo, ficou aqui o mesmo cálculo, deu uma especificidade também de 90%. Então, seria um teste de sensibilidade e especificidade de 90%, né? Bem alta. Então, aqui seria especificidade, a capacidade de diagnosticar como negativo aqueles que realmente não têm a doença, tá? Então, o foco aqui são os sadios, eu vou ser mais específica. Quando é importante a gente ter um teste muito sensível? Por essas características que eu falei da sensibilidade de um teste, quando que vocês acham que é importante a gente utilizar um teste bastante sensível? Alguém tem algum palpite? Ó, a sensibilidade é a capacidade de a gente não perder aqueles verdadeiramente positivos. Então, a sensibilidade é muito importante quando a gente quer buscar uma doença muito grave. Seja ela grave porque ela é uma doença que tem resultados prognósticos ruins, ou seja ela grave porque ela é uma doença que tem muita facilidade de disseminar. E aí, como ela dissemina muito, muito fácil, é bom a gente identificar logo para a gente quebrar essa cadeia de transmissão, tá? Então, quando eu tenho a necessidade de diagnosticar uma doença potencialmente grave, por exemplo, câncer, é bem importante que o meu teste seja bastante sensível, ou em triagens, rastreamento de doenças de grandes grupos populacionais, como inquéritos sorológicos. Então, muitas vezes, quando eu tenho uma doença que tem as duas coisas, por exemplo, HIV, o HIV tanto é potencialmente grave, como ele tem uma grande chance de disseminar, né? Se a pessoa não sabe que está doente. Então, antes mesmo dessa pessoa ter sinais e sintomas, quando a gente faz triagem, né? Por exemplo, no pré-natal da mulher, quando faz os testes de HIV, eu tenho que fazer esse teste com um teste muito sensível. Eu tenho que utilizar um teste muito sensível, porque eu não posso deixar passar uma pessoa verdadeiramente doente. Então, esse teste tem que ser muito sensível. Mesmo que eu acabe tendo muito falso positivo. Aí é por isso que é importante que quando a gente tem um resultado positivo de um teste muito sensível, a gente faça uma chamada contraprova, tá? Que é para garantir. E aí essa contraprova tem que ser o quê? Tem que ser o espelho, né? Então ela tem que ser mais específica, tá? Então é importante a gente ter testes sensíveis quando a gente quer diagnosticar uma doença potencialmente grave e em triagens ou rastreamento de doenças de grandes grupos populacionais, né? Lembrando que quando é positivo, a gente tem que fazer as contraprovas, mas tem que ser testes ali fáceis de serem aplicados para a gente conseguir o maior número possível de doentes e não deixar passar essa pessoa sem um diagnóstico. E quando é importante a gente ter um teste bastante específico? Daí ele já vai ser importante para confirmar um diagnóstico de um teste sensível. Eu fiz um teste sensível e deu positivo, por exemplo, uma triagem para HIV. Mas eu apliquei ali um teste muito sensível, e esse teste muito sensível, ele pode ter falso positivo. Então eu vou fazer uma contraprova com outro teste que seja mais específico para afastar. Se esse teste mais específico realmente deu negativo, é porque aquilo ali foi um falso positivo. A gente pode afastar a doença daquela pessoa. Agora, se esse teste específico der positivo, é porque de fato a pessoa é portadora de HIV e aí ela tem que seguir todo o diagnóstico, enfim, e fazer o tratamento, tá? Particularmente quando o resultado falso positivo pode lesar o paciente tanto física quanto emocionalmente ou financeiramente. Então, mais uma vez aí a gente tem o exemplo do HIV. Se o resultado de um teste muito sensível, ele pode ter um falso positivo, e esse resultado falso positivo pode lesar o paciente, porque ele vai ficar emocionalmente abalado, vai gastar dinheiro, enfim, é recomendado que você faça um teste específico para comprovar, né? Então, não lançar o diagnóstico apenas com teste sensível, fazer um teste específico para realmente fechar aquele diagnóstico, tá? Então, quando você tem esses casos,
é importante fazer isso. Então, teste também a triagem de sífilis, muitas vezes você vai fazer um outro teste treponêmico e não treponêmico para complementar. Enfim, você vai ficar fazendo aqueles testes comprobatórios, que é para ter certeza desse diagnóstico. E nesse caso, ninguém consegue ser 100% sensível e 100% específico, tá? Um teste, para ele ser muito sensível, ele tem que abraçar o máximo possível os positivos. E com isso ele pode trazer uns negativos juntos, que são os falsos positivos, né? E classificar errado aquela pessoa. Então a gente tem que realmente conhecer cada teste, saber quando aplicar, saber como ler aquele resultado, né? De acordo com a população, de acordo com o contexto que está. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa definição, porque raramente o teste vai ser totalmente 100%, tá? Entretanto, frequentemente, quando a gente faz um teste baseado, não, eu não estou falando teste baseado em ver diretamente o antígeno, como é o caso da reação da polimerase em cadeia, porque a reação da polimerase em cadeia, salvo quando não acontece contaminação, se ela não tiver contaminação, ela nunca vai dar positivo se o antígeno não estiver lá, porque ela é uma replicação do DNA ou do RNA daquele antígeno. Então, ela nunca vai dar positivo se não tiver antígeno, tá? Se ela deu positivo, é porque a pessoa tem um antígeno. Porém, a gente tem que se lembrar de que tudo em laboratório tem manipulação e é passível de erro. Então, eu posso ter contaminação no meu laboratório, dar positivo numa amostra que não é positiva, tá? Até porque é muito sensível. A reação de polimerase em cadeia, ela pega um pedacinho só do DNA e começa a multiplicar aquele pedacinho, ou do RNA, começa a multiplicar, 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 para a gente poder enxergar essa reação. Então, uma pequena contaminação já vai dar positivo, tá? Então, a gente tem que ter muita certeza de que aquele teste realmente está livre de contaminação. Então, por isso que nada é 100%, né? É impossível a gente ter 100%. Porém, a reação de polimerase em cadeia, como ela enxerga diretamente o antígeno, ela é uma das mais perfeitas, digamos assim. Agora, quando eu trato de testes que não são tão perfeitos, e, por exemplo, um exemplo que a gente usa muito, que a gente vai usar hoje também, quando for falar de curva ROC, é a glicemia no sangue, né? O glicose ou colesterol, para a gente definir se a pessoa tem problema de triglicerídeo ou não. Toda vez que a gente faz um exame de sangue, a gente pega ali um ponto de corte, né? Para cima e para baixo. A adultos, desejável até não sei quanto, TGO, TGP, qualquer marcador que a gente tem, sorológico, ele vai dar um ponto de corte, tá? Então, esse ponto de corte, a gente vai ver na curva ROC, ele é escolhido para cada teste, tá? Então, às vezes vocês vão fazer teste em um laboratório que vai ter um ponto de corte, e às vezes tem outro laboratório que tem outro ponto de corte, porque depende dos reagentes, de tudo que a gente usa, depende da técnica que a gente está usando. E esse ponto de corte, ele é escolhido justamente com esse jogo de sensibilidade e especificidade. Então, a gente faz um jogo de sensibilidade e especificidade, porque frequentemente você, quando ganha um, perde no outro, tá? Então, a gente tem que procurar qual é o ponto que tem o máximo dos dois. E aí, entendendo sobre sensibilidade e especificidade, a gente vem agora com outras propriedades do teste. A sensibilidade e a especificidade são propriedades do teste antes mesmo dele ser aplicado, tá? São propriedades de quando a gente ainda está estudando o teste, fazendo avaliações se ele realmente vai funcionar quando for aplicado no mundo e tal. Mas, pensando em diagnóstico, pensando em o que vai ser útil, por exemplo, para o médico avaliar, a gente tem uma propriedade que é mais, ela responde melhor, tá? Que são os valores preditivos. Por exemplo, tem um paciente que eu tenho uma hipótese diagnóstica e fiz um teste. Uma vez que esse teste é positivo, qual a possibilidade dele realmente ter a doença? Ou, uma vez que esse teste deu negativo, qual a possibilidade dele realmente não ter a doença? É um pensamento um pouquinho diferente. Antes, o pensamento da sensibilidade é o quê? Dado que todos são doentes, qual é a possibilidade do meu teste ser positivo? Aqui não, aqui é dado que o teste é positivo,
qual a possibilidade de realmente ser doente? Então, é algo que acontece depois de fazer o teste. A sensibilidade é algo que acontece antes, tá? Então, aqui a gente tem os valores preditivos. E aí a gente tem o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo, tá? Começando pelo valor preditivo positivo. Ele é usado para ajudar a predizer qual a probabilidade de se ter a doença, dado que o resultado do seu teste foi positivo. É também conhecido como probabilidade pós-teste, porque eu tenho que fazer o teste para saber, depois do teste. Ou a probabilidade posterior de se ter a doença. Então, como é que a gente calcula? Ó, dado que o meu teste deu positivo, o que é dado que o meu teste deu positivo? Aqui, ó, essa linha. Dado que o meu teste deu positivo, qual a probabilidade de realmente ter a doença? Dado que o meu teste deu positivo, qual a probabilidade de realmente ter a doença? Então, aqui no caso vai ser probabilidade 90 dentre 190, 47,3%. Então, vejam que esse aqui é o mesmo exemplo que tinha sensibilidade e especificidade de 90%. Eles tinham sensibilidade e especificidade bem alta, o teste é bom. Mas olha o valor preditivo positivo dele, baixo, porque depende de outras coisas. Daqui a pouco a gente vai ver mais, mas gravem essa informação. Aqui, o valor preditivo, ele depende de outras coisas, ele não depende só do teste ser bom. Porque se a gente parar para pensar, esse teste aí do exemplo, ele é bom. Ele tem sensibilidade de 90% e especificidade de 90%. São muito altas. Mas o valor preditivo positivo foi baixo. Valor preditivo negativo. É usado para ajudar a prever qual a possibilidade de não se ter a doença se o resultado do teste for negativo. É também conhecido como probabilidade pós-teste e probabilidade posterior de não apresentar a doença. É muito importante para afastar um diagnóstico muito grave, por exemplo, câncer, né? Então, probabilidade de não ter, ou melhor, probabilidade de, como o meu teste deu negativo, eu realmente não ter a doença. Como o meu teste deu negativo, qual a probabilidade de eu realmente não ter a doença? Então, vai ser probabilidade de não ter a doença dentre todos os meus testes negativos, 98,9% nesse exemplo aqui hipotético, tá? Então, nesse exemplo hipotético, ele tem um valor preditivo negativo muito alto. Então, ele seria um teste bom para, caso ele dê negativo, realmente a gente afastar a doença. Mas, caso ele dê positivo, ele não é um teste assim tão fácil de se afastar a doença. Quanto mais sensível o teste for, melhor o seu valor preditivo negativo em função da redução do número de falsos negativos. Por quê? Porque se ele é muito sensível, lembra do que a gente falou lá atrás? Para ele ser muito sensível, para ele não perder nenhum doente, o que é perder doente? Dizer que um doente é negativo, né? Um falso negativo. Então, para eu não perder, eu vou pagar um preço, que é ter muitos falsos positivos. Eu vou dizer que a pessoa é doente sem ela ser, né? Vou ter muito falso positivo. Então, quanto mais sensível um teste, ele vai dar muito falso positivo e pouco falso negativo. Então, o melhor dele vai ser o valor preditivo negativo. Vamos pensar aí num teste de triagem de HIV. Se um teste de triagem de HIV é muito, muito, muito sensível, eu vou ter um valor preditivo negativo maior. Ou seja, se eu fiz esse teste muito sensível no posto de saúde e ele deu negativo, é muito provável que eu realmente não tenha doença. E aí é isso que é bom de um teste sensível ser um teste de triagem. Porque aí a pessoa que deu negativa, ok, ela só precisa repetir depois nas rotinas, tá? Implica numa maior segurança de que um paciente com resultado negativo não tenha a doença. Já em relação ao específico, quanto mais específico for o teste, melhor o seu valor preditivo positivo, em função da redução dos resultados falso positivos. Ou seja, se eu tenho um teste muito específico, uma contraprova, por exemplo, essa contraprova, ela vai diminuir meus falsos positivos, que é o erro do teste sensível, né? Eu vou ter mais o quê? Falsos negativos, porque eu vou ter mais resultado negativo. E aí, de fato, se na minha prova específica
der positivo para a doença, é porque provavelmente a pessoa realmente tem a doença, ou seja, tem um alto valor preditivo positivo. Então, ele implica na maior segurança de que o paciente que tem o resultado positivo realmente tem a doença, tá? Então, aí é para vocês entenderem bem como que se relaciona sensibilidade e especificidade com o valor preditivo positivo e negativo. Mas, como a gente viu, tem uma coisa que vai influenciar o valor preditivo, que não é sensibilidade e especificidade. E essa coisa se chama prevalência. A prevalência é a probabilidade que a gente chama probabilidade pré-teste. Porque a prevalência, o que é a prevalência? Eu tenho uma prevalência de 20% de hipertensão arterial em Porto Alegre. Isso é uma probabilidade. A probabilidade de, em Porto Alegre, eu encontrar pessoas com hipertensão, a probabilidade é que 20% da população tenha hipertensão. Então, é uma probabilidade pré-teste. Já os valores preditivos são chamados probabilidade pós-teste, que é, dado que eu fiz esse teste, qual é a probabilidade de eu ter ou não a doença, tá? E aí, a prevalência, ela não influencia na sensibilidade e especificidade. A sensibilidade e especificidade, ela é inerente da população que ela vai ser implementada. Ela é uma característica do teste. Por exemplo, a gente viu muito por exemplo, a pandemia da Covid-19. Quando lançaram os primeiros testes de diagnóstico para Covid, a gente tinha ali os testes, né? Esse tem sensibilidade tal, esse tem especificidade tal. Independente de que lugar do Brasil você fosse fazer ou do mundo, a sensibilidade e especificidade era aquela, que foram sensibilidades e especificidades encontradas nos estudos, quando foram feitos para fabricar o teste, tá? E ela é do teste. Qualquer teste rápido que você comprar na farmácia ou qualquer teste rápido que você for fazer no posto de saúde, a caixinha, a bula, já vai vir com a sensibilidade e especificidade, porque ela é do teste. Já o valor preditivo é da pessoa. Se eu fiz um exame e estou no consultório, quando o médico olhar aquele meu exame, ele vai pensar, tá, deu positivo. Dado que deu positivo, qual é a probabilidade dela realmente ter a doença? Ou, dado que deu negativo, qual é a probabilidade dela realmente não ter a doença? Isso vai depender do contexto que a gente está, porque depende da prevalência. A prevalência vai diminuir ou aumentar o valor preditivo positivo do teste. Então, ao contrário da sensibilidade e especificidade, que são do teste, os valores preditivos não são características fixas do teste. Eles dependem da prevalência da doença. Então, se eu pego o mesmo teste e aplico numa população indígena, que tem uma baixa prevalência de doença, e aplico numa população de uma capital do Sudeste que tem uma outra prevalência dessa doença, os testes vão ter valores preditivos diferentes, porque eles vão depender da prevalência, tá? Então, perdão. Então, essas características vão depender da prevalência e a maneira como elas vão mudar em relação à prevalência, eu vou explicar aqui uma maneira mais por cima, porém, quem quiser se aprofundar, lá no final tem um vídeo que ele mostra bem passo a passo como que a prevalência vai influenciar no valor preditivo positivo, caso vocês depois queiram assistir. Mas, de certa forma, a gente tem um teorema de Bayes, não precisa decorar esse teorema, tá, gente? Mas esse teorema são cálculos para mostrar que a prevalência, quanto maior essa prevalência, ela aumenta o valor preditivo positivo do teste e diminui o valor preditivo negativo, tá? Então, se eu tenho, desculpa, se eu tenho uma doença com a baixa prevalência, por exemplo, câncer, que geralmente tem baixa prevalência, o valor preditivo positivo vai ser menor. Então, a gente tem que ter muito cuidado com teste diagnóstico em doenças de baixa prevalência. Então, a gente vai ter que ter uma avaliação bem cuidadosa, e é por isso que testes diagnósticos de doenças de baixa prevalência, como câncer, tem que ter mais de um teste. Tem que ser complementar, que é para a gente ter uma maior certeza. Um teste só dificilmente vai ser, né? A não ser que seja um teste extremamente específico, como, por exemplo, um anatomopatológico, né? Você pegou uma biópsia e fez um anatomopatológico, aí é outra coisa, tá? Mas a gente tem que ter cuidado num teste com baixa prevalência, porque a prevalência baixa, ela deixa um valor preditivo positivo muito baixo. Então, essa é a relação que a gente tem.
E nisso tudo a gente tem um último cálculo que seria a validade ou acurácia. Eu particularmente não gosto desse cálculo, tá, gente? Porque ele é primeiro, tudo que é um cálculo global, ele não vai ser real, né? Por exemplo, esse exemplo que a gente usou, ali de 90, 100, né? Naquele exemplo, a sensibilidade e a especificidade eram altíssimas, o valor preditivo positivo era bem baixo, 47, e o valor preditivo negativo era bem alto. E a acurácia dele vai dar enorme também. Isso quer dizer que o teste é muito bom porque teve uma acurácia enorme? Depende. Se eu estiver buscando o valor preditivo positivo, aquele teste não é bom. Então, a acurácia, ela é um valor global para dizer se o teste é bom, só que isso tudo vai depender do que você quer. Se eu quero uma coisa mais específica, ou se eu quero uma coisa mais sensível, ou se eu quero uma coisa que tem um maior valor preditivo positivo, isso tudo vai depender do que eu quero para aquele meu diagnóstico. Por isso que a acurácia é um valor que a gente explica para vocês, que é para vocês saberem, mas não é muito utilizado para avaliar um teste, porque ele tem esse erro. Tudo que é muito global tem esse erro, né, de não dar conta de ser realmente a realidade. Então, validade ou acurácia é uma medição, tá? Que se é apropriada para a questão que se está pesquisando ou se mede corretamente o que se propõe. Ou seja, será que esse teste, no geral, é bom? É mais ou menos isso. É a proporção do quanto que o teste acerta. Nessa frase, a gente já tem ideia de como é que é o cálculo. É a proporção do quanto que ele acerta. Ou seja, eu vou juntar os verdadeiramente positivos com os verdadeiramente negativos e ver quanto que isso é no todo. Então, a própria frase do conceito já diz para a gente qual é o cálculo. É a proporção de acertos de um teste. Ou seja, eu pego todos os verdadeiramente positivos, mais todos os verdadeiramente negativos e vejo em relação ao total da amostra resultada, da amostra estudada. Aqui, ó, seria A, deixa eu ver se tem uma animação, isso. A mais D, ou seja, verdadeiramente positivos e verdadeiramente negativos, dividido por toda a população estudada. Essa é a acurácia. No nosso exemplo, a acurácia vai ser de 90%. Ele acertou 90% das vezes, tanto para positivo quanto para negativo. Mas daí a gente vai ter que ver o que é que eu quero no teste, né? Se eu quero sensibilidade ou especificidade, se eu quero valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. Então, tudo isso você vai avaliar individualmente, tá? Mas, no geral, a acurácia seria o quanto que aquele teste acerta, tá? Alguma dúvida, gente? Tudo tranquilo? Então, até aqui, a gente viu as 5, né? Juntando com a acurácia são 5, as 5 características do teste, né? Sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e acurácia. Basicamente, essas são as características que a gente utiliza para avaliar um teste diagnóstico. Mas daí tem uma coisa que se usa muito quando a gente vai trabalhar com novos testes diagnósticos, por exemplo, se vocês querem pesquisar uma nova maneira de fazer um exame laboratorial, a gente tem que entender um pouquinho de uma coisa chamada curva ROC, que é como que a gente chega num teste para escolher esse ponto de corte de alta sensibilidade e especificidade. Mas antes disso, a gente tem que ver como que se relaciona a sensibilidade com a especificidade. Então, o teste diagnóstico ideal seria aquele, obviamente, em que a sensibilidade é 100%, a especificidade é 100%, tudo é maravilhoso. Ou seja, não existiria erro. Porém, isso não existe. Nenhum teste você vai ver assim 100% especificidade, 100% sensibilidade. Geralmente a gente tem uma contrabalança, principalmente quando a gente pensa num teste contínuo, que precisa de um corte de ponto, né? Um ponto de corte, que a gente chama de cutoff, é um ponto de corte. Então, por exemplo, um teste expresso em escala contínua, como triglicerídeo, colesterol, glicemia, né, glicose no sangue, ele é necessário que a gente tenha um ponto de corte entre os valores que a gente vai considerar como normal, daqui para baixo é normal, daqui para cima é anormal. Então, a gente tem que achar esse ponto de corte. E cada teste que você fizer novo, se você muda reagente, muda tal, você tem que definir qual vai ser esse ponto de corte. E quem é esse ponto de corte?
é aquele ponto onde a gente vai ter a maior sensibilidade e a maior especificidade possível. Esse ponto de corte ideal seria assim, ó, número de indivíduos e glicemia. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 130, 150, enfim. Aqui eu tenho a escala de glicemia. Se a gente tivesse um ponto, por exemplo, aqui 100, e aí, desse ponto para baixo todo mundo é normal e desse ponto para cima todo mundo é diabético, isso seria o ideal. Eu só faria um exame de glicemia e diria, pronto, você é diabético, você não é diabético. Esse é o ideal. Só que isso é hipotético, não existe. Na nossa realidade, a gente tem uma sobreposição. Como assim uma sobreposição? Você vai ter diabéticos que têm glicemia abaixo de 100 e você vai ter pessoas normais que vão ter glicemia acima de 100. Há uma sobreposição. Então, para você ter o diagnóstico de diabetes, você precisa de outros fatores, né? A glicemia ela vai ser um que vai somar, mas você vai precisar de outros fatores, porque esse teste ele vai ter essa sobreposição. Então, por exemplo, se eu quero um teste de alta sensibilidade, eu vou puxar esse ponto de corte para um ponto em que eu consiga pegar todos os doentes, ou seja, que eu consiga dizer que todo mundo desse ponto para cima é diabético. Mas qual é o custo que eu vou ter? Eu vou ter um custo de pegar uma grande parcela de pessoas normais e dizer que elas têm diabetes. São os falsos positivos. Então, se eu puxo para cá o meu ponto de corte, eu realmente pego todos os diabéticos. Mas eu vou pegar pessoas normais e dizer que elas têm diabetes, falso positivo. Estou falando aqui diabetes, gente, para ser didática, mas é claro que não é uma glicemia que vai dizer que uma pessoa é diabética ou não. Tem vários outros fatores. Isso é apenas para ser didático. Mas vamos pensar então no teste rápido para HIV. Eu quero pegar a maior parte possível da população que tenha HIV e identificar como tendo, mesmo que isso me custe, para eu ter essa alta sensibilidade, eu ter muito falso positivo, porque daí com esses falsos positivos eu posso fazer o quê? Uma contraprova para afastar a doença, tá? O que eu não posso é perder aqueles positivos. E o oposto, mais uma vez usando esse exemplo da diabetes, porque ele é mais didático, seria eu jogar essa glicemia lá para cima. Eu jogo lá para 130, tá? 130 para baixo todo mundo é normal. 130 para cima todo mundo é diabético. De fato, aqui 130, hipoteticamente, para baixo, eu pegaria todos os normais. Mas a que custo? Há um custo de eu ter muitos falsos negativos, de eu ter muitos diabéticos que eu vou classificar como normal, quando na verdade são diabéticos. Isso aqui é o meu custo da alta especificidade. Então, esse aqui é um esquema para mostrar esse balanço de sensibilidade e especificidade. E aí, o que, que a gente tem? O ponto de corte ideal é esse ponto aqui onde eu vou ter o mínimo erro possível, ou seja, é onde eu vou ter menos falso negativo e menos falso positivos. Então, a gente tem que escolher esse ponto de corte com o menor erro possível. E esse ponto de corte é a maior sensibilidade e especificidade que eu conseguir. E para isso, eu tenho um teste que vários programas estatísticos fazem para dizer qual ponto de corte é esse. E esse ponto de corte é útil quando eu tenho um teste diagnóstico novo, quando eu faço uma nova técnica, né, no laboratório, e aí eu sempre vou usar um padrão ouro e vou comparar o meu teste com esse padrão ouro para chegar a esse ponto de corte. Como é que a gente faz? A gente faz através da construção da curva ROC, tá? Que é a sigla de Receiver Operator Characteristic Curve. Ela é uma forma de expressar graficamente a relação entre sensibilidade e especificidade. Ela vai estar, né, no eixo X e no eixo Y aqui, eixo X aqui na horizontal, onde no eixo Y a gente vai ter a sensibilidade de 0 para 100, e no eixo X, que fica aqui embaixo, a gente vai ter 1 menos a especificidade, ou seja, vai estar 0 a 100 para cá, tá? Então, ela é essa curva aqui, a curva ROC, onde a sensibilidade fica aqui no eixo Y, de 0 a 100%, tá? Os programas vão mostrar 0 a 1, mas 1 é igual a 100. E aqui é 1 menos a especificidade, ou seja, aqui
é a menor especificidade, é 0, porque é 1 menos, e quando você vai indo para cá, você vai aumentando até 100% de especificidade. A curva ROC, ela vai servir de uma orientação. Onde é que eu vou ter a maior sensibilidade e especificidade possível? É nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é onde eu vou ter a maior sensibilidade e a maior especificidade. Então, bem aqui onde está a minha seta, é onde eu vou ter 100% de sensibilidade e especificidade. Então, esse verde aqui seria o teste perfeito. Mas, na verdade, os testes, eles fazem mais o que essa linha azul faz. Geralmente, um teste faz isso, ó. Aí, aqui nesse caso, visualmente olhando, o ponto que está mais próximo do perfeito é esse daqui. É mais ou menos o quê? Mais ou menos 80% de sensibilidade e aqui é 1 menos 15, nós teríamos então 85% de especificidade mais ou menos. Então, nesse teste hipotético, esse ponto seria o melhor ponto de corte para eu dizer daqui para baixo normal, daqui para cima anormal, tá? É um pouquinho complicado entender curva ROC, mas com o tempo, com a leitura, vocês entendem melhor. Então, quando que eu uso um ponto ROC, na curva ROC? Quando eu tenho dois testes, por exemplo, ó, teste A e teste B, e aí eu quero saber qual é o melhor ponto de corte, aquele que chega mais próximo ali da maior sensibilidade e especificidade, que é o que chega mais próximo desse ponto. Então, ó, na curva do teste A, esse ponto é o que mais ganha em sensibilidade e especificidade. Já na curva B, esse ponto está com a sensibilidade muito baixa, então esse daqui seria o melhorzinho, tá? O próprio programa vai te dar qual que é o teste, e aí você pode comparar um teste com outro, ou um teste com padrão ouro. Então, por exemplo, no seu laboratório você já utiliza um teste, mas daí você já utiliza um teste para fazer glicemia, por exemplo, mas daí você quer comprar de outro fabricante. E aí você pode fazer esse teste para ver se esse teste de outro fabricante realmente é tão bom quanto o que você usava, se chega perto. Então, são maneiras de a gente avaliar esses testes também. Ou de você criar um teste novo e comparar com o padrão ouro. Como é que ele funciona? Ele funciona você tendo pessoas que realmente são doentes e pessoas que são sadias, você vai aplicar o seu novo teste nelas, por exemplo, aqui glicemia pós-prandial. Você vai pegar esses reagentes e pegar a glicemia de todos aqueles que têm diabetes e que não têm diabetes. E aí você vai classificar de acordo com cada ponto de corte, 70, 80, 90, 100, 110, 120, qual é a sensibilidade e qual é a especificidade. Veja que a partir do momento que eu vou ganhando sensibilidade, que eu vou perdendo sensibilidade, eu vou ganhando especificidade. Assim como, se eu ganho sensibilidade, eu perco especificidade. Porque é justamente esse equilíbrio que eu vou tentar buscar aquele ponto, né? E aí, jogando esses valores na curva ROC, ele vai me dar aquela curva. Aqui, ó, de 0 a 100 e aqui de 0 a 100 nesse sentido. Então, por exemplo, ó, 70, ele tem 98,6, que é aqui, porém tem uns 8. Então, esse 70 está aqui, ó, 70, 80, 90, 100. Aí você vai escrevendo, né? Até que você vai chegar nesse ponto que é o mais próximo, ou esse, você vai escolher um desses dois. O próprio programa te escolhe para você. Esse ponto aqui, deixa eu só ver qual é, 7, 8, 90, 100, 110, 120, 130... Acho que esse aqui é o ponto... Aqui é o ponto 120 aqui, na verdade, é. Aqui é o 120, ó, que tem 71, aqui é o 120 e aqui é o 110. Isso. Na verdade, o 70 vem a partir daqui. Então, ó, aqui é o 110 e aqui é o 120, pelos meus cálculos, ó. Que o 120 tem 71,4 de sensibilidade, aqui, ó. E tem 92,5% de especificidade. Então, esse é o 120, desculpa, e esse é o 110. Então, ó, o 120 e o 110. Para mim, o 110 ele está com a melhor conformação. Ele tem a mais alta sensibilidade e especificidade comparado com o 110. Então, aqui você escolheria o 120. Então, isso vai te ajudar a escolher qual é esse ponto de corte melhor para dizer, ó, daqui para cá é normal e daqui para lá é anormal. Então, essa curva ROC a gente usa, isso é bem fácil, tem vários programas de computador que já calculam, tá?
Então, você vai buscar qual é o ponto que está mais próximo daqui, né? Nesse caso, é esse ponto que está mais próximo, para escolher ele como ponto de corte para esse teste. Lembrando que isso aqui é teste quando você tem as variáveis contínuas, né? Aqui é o quanto de miligramas de glicose que você tem a cada 100 ml de sangue. Então, ele é um resultado contínuo, tá? Então, aqui a gente tem um exercício que eu deixei como uma tarefa aberta lá, ele vai compor a nota final, tá, gente? Então, esse exercício, os cálculos já estão aqui, já deixei, porque o importante mesmo é construir essa tabela 2x2 para calcular e também comentar os resultados, tá? Você ter uma boa justificativa dos teus resultados, comentar eles. Então, é só esse exercício, vocês vão fazer ele no Word mesmo, e salvar e colocar lá na tarefa que já está aberta lá no Moodle, tá bom? Qualquer dúvida, gente, quiserem aprofundar mais, tem esses vídeos aqui, tem um vídeo sobre o que é a curva ROC, mas é mais por curiosidade mesmo, como eu falei, é um assunto muito denso, principalmente da curva ROC, eu quis mostrar para vocês conhecerem como ela é construída, mas se quiserem se aprofundar, ela não vai ser tema de avaliação, se quiser se aprofundar, tem esse vídeo aqui, tem esse vídeo sobre teste diagnóstico, e eu acrescentei esse segundo vídeo que é sobre como que a prevalência altera o valor preditivo positivo e negativo, tá? Então, se alguém quiser ver como que a prevalência vai alterar o valor preditivo positivo e negativo, é nesse segundo vídeo. Esse primeiro vídeo é de um canal que eu gosto bastante, Educação Física com Vinho. Acho que eu já indiquei esse canal antes para vocês. Então, esse primeiro vídeo é bem geral, de teste diagnóstico, é uma mini aula, né? Ele é bem geral. O segundo é sobre prevalência e valor preditivo. E esse último aqui é sobre curva ROC, tá?